A fórmula cósmica do sucesso. Liberte-se e vença a introdução, o chamado cósmico. Sabe aquele momento da vida em que tudo parece mais ou menos? Nem bom, nem ruim, só morno. Pois é, foi nesse exato ponto que o universo me cutucou, um empurrão invisível, sabe? Quase como se dissesse: ei, tem coisa grande te esperando, mas você precisa acordar. E foi aí que eu entendi. O sucesso não começa lá fora, começa dentro, começa no silêncio. Começa quando a gente para de correr como um louco e finalmente escuta aquele sussurro lá do fundo da alma. E não é papo místico demais, nem viagem maluca. É real, é simples, é poderoso. Eu escrevi esse livro porque cansei de ver gente incrível travada. Gente com talento, coragem, sonhos, mas presa em crenças, medos e fórmulas engessadas que não funcionam mais. Se você também sente que nasceu para algo maior, mas está meio perdido no caminho, bem-vindo ao seu chamado cósmico. Aqui não. Tem receita mágica, mas tem uma fórmula verdadeira que une mente, alma e atitude. A tal da fórmula cósmica do sucesso. Um jeito de viver e vencer que respeita quem você é, que flui com o universo e que coloca você de volta no controle da sua própria história. A proposta desse livro não é só te ensinar a ganhar dinheiro ou conquistar objetivos. A real é te ajudar a se libertar. Porque quando a gente se liberta por dentro, a vitória aqui fora vem como consequência. Então, respira fundo, solta o controle e bora juntos nessa jornada cósmica rumo à sua melhor versão. Porque se você está lendo isso agora, pode acreditar, esse livro te encontrou por um motivo. Tá pronto para ouvir o chamado? Porque ele já começou a ecoar. E a próxima resposta tem que vir de você, muito além do dinheiro. O sucesso que não dá para pegar, mas dá para sentir. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, foi isso. Sucesso de verdade não cabe numa conta bancária. E olha que eu já acreditei nessa ideia por muito tempo. Achava que quando tivesse X na conta, tudo ia se resolver. Que os problemas iam sumir, que a paz ia bater na porta, que a felicidade ia morar comigo. Mas, surpresa, não é bem assim. Não me entenda mal, tá? Eu sou super a favor de ganhar bem, conquistar, ter liberdade financeira e tudo mais. Mas o que eu estou dizendo aqui é que dinheiro sozinho não segura o tranco da vida. Ele compra conforto, mas não compra significado. Ele paga viagens, mas não garante presença. Ele até enche o bolso, mas às vezes esvazia o coração. A real é que o sucesso verdadeiro tem outro endereço. Ele mora por dentro. É aquele brilho no olhar quando você faz o que ama. É a paz de deitar a cabeça no travesseiro sabendo que está no caminho certo. É a sensação de leveza por ser quem você é, sem máscaras, sem cobrança, sem precisar provar nada para ninguém. Já viu gente com tudo e ao mesmo tempo sem nada? Gente com fama, grana, aplausos e um vazio gigante. No peito, pois é, tem muito milionário que daria tudo para sentir o que você sente quando está em paz com sua consciência. Então, antes de sair correndo atrás de metas e mais metas, se pergunta aí, o que é sucesso para mim? Porque às vezes, a maior conquista da vida é conseguir se olhar no espelho e gostar do que vê. Esse livro aqui não é só para te mostrar como conquistar coisas. É para te lembrar que a vida não é sobre ter, é sobre ser. E quando você começa a ser inteiro, completo, conectado com sua essência, meu amigo, minha amiga, o universo se alinha e tudo começa a fluir com uma leveza quase mágica. Bora descobrir esse sucesso invisível, mas real. Porque ele está aí, esperando só você parar de olhar para fora e começar a enxergar o que já está brilhando aí dentro. Quando a vida sussurra, o despertar que muda tudo. Tem uma hora na vida que a gente sente uma inquietação, um incômodo, que ninguém entende, mas que grita por dentro. E olha,
Isso não é à toa. É o universo te cutucando, te chamando para algo maior. Tipo um sussurro cósmico dizendo: acorda, você não veio aqui só para sobreviver. Eu já vivi isso. E talvez você também esteja passando por aí agora. Essa fase onde tudo parece ok, mas nada faz sentido de verdade. A boa notícia: esse desconforto é o sinal mais claro de que está na hora de despertar. Porque quando a alma começa a se agitar, é porque o chamado chegou. Despertar não é mudar quem você é lembrar de quem você sempre foi. É como se o véu caísse e, de repente, você enxergasse o que sempre esteve ali, só esperando você dizer sim. O universo não força nada, viu? Ele convida, ele sugere, ele envia sinais, coincidências, encontros e até crises. Tudo para te alinhar com seu verdadeiro propósito. E propósito não é um cargo chique, nem uma missão de outro planeta. Às vezes é simples, é fazer o que te acende por dentro, é viver com presença, com intenção, com aquele sentimento de é isso. É quando o que você faz toca alguém, transforma algo, deixa uma marquinha boa no mundo. Tem gente que ignora esse chamado por medo. Outros tentam calar essa voz interna com rotina, distrações ou correria. Mas no fundo, todo mundo sente quando está desconectado. E vou te falar, não tem sensação mais poderosa do que se reconectar. Quando você começa a viver alinhado com seu propósito, tudo muda. As portas se abrem, as coisas fluem. Você para de nadar contra a corrente e começa a ser levado na direção certa. Não porque está tudo fácil, mas porque agora faz sentido. Então, se a vida tem te feito perguntas silenciosas, talvez esse seja o momento de parar e ouvir. Porque sim, o universo fala. E o seu propósito está só esperando você atender. Quer dar esse passo comigo? Porque a jornada mal começou, do caos ao cosmos. Por que escrevi este livro? Vou te contar um segredo. Esse livro não nasceu da minha certeza. Nasceu da minha bagunça. Nasceu das noites em claro, das dúvidas que me tiraram o chão, das vezes em que eu pensei em desistir, e quase desisti mesmo. Eu não cheguei até aqui por ser especial, iluminado ou qualquer coisa assim. Cheguei porque lá no meio do caos, alguma coisa dentro de mim se recusou a parar. Durante muito tempo, eu achei que sucesso era seguir o script. Estudar, trabalhar, pagar boletos, esperar o final de semana e rezar para dar tudo certo. Mas por dentro, eu estava vazio. Eu sabia que tinha mais, só não sabia o quê. Foi aí que começou minha busca. E olha, quando a gente começa a buscar de verdade, o universo responde, às vezes com sinais, outras com tombos, mas responde. Comecei a mergulhar em livros, vídeos, cursos, ideias malucas e até teorias que pareciam doidas demais para acreditar. Mas aos poucos, tudo começou a se encaixar. E aí caiu a ficha. Não é o mundo que precisa mudar, é a nossa vibração, a nossa mentalidade, a forma como a gente se enxerga, se conecta e age. Esse livro aqui é o resultado dessa jornada. Um mapa do caminho que eu trilhei com os tropeços e os milagres. É um jeito de dizer, ei, eu também já me senti perdido, mas tem saída, e ela começa dentro. Não estou aqui para te ensinar nada de cima para baixo. Estou aqui para caminhar do seu lado e compartilhar tudo o que me despertou. Escrevi porque sei que tem mais gente como eu por aí, com o coração cheio de sonhos, mas preso numa realidade apertada. Gente que sente que nasceu para algo maior, mas ainda não encontrou o botão de ligar essa missão. Se esse livro caiu nas suas mãos, acredita, não foi por acaso. Ele é o convite, o sinal, o lembrete, porque no fundo você já sabe o caminho. Só precisa lembrar como chegar lá. E se eu puder ser essa voz no seu ouvido dizendo vai, então já valeu cada palavra. Bora juntos? Capítulo 1. Tudo. Começa dentro. O universo reflete você. Sabe aquele ditado, você colhe o que planta?
Pois é, ele vale para a vida inteira, não só para a lavoura. Só que o solo mais poderoso que existe não está fora. Está aí dentro da sua cabeça, no seu coração, na sua energia. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Como o universo não responde ao que você quer, mas sim ao que você vibra. Eu demorei para sacar isso. Ficava tentando mudar tudo ao meu redor. Emprego, cidade, relacionamentos, estratégias, e nada mudava de verdade. Aí um dia caiu a ficha. O problema não era o mundo, era o espelho. E o espelho, meu amigo, era a minha própria mente. O que você acredita sobre você? Sobre o dinheiro? Sobre o sucesso? Porque, sem perceber, a gente vive como se fosse uma antena, emitindo sinais o tempo todo, e o universo, que não perde tempo, devolve exatamente na mesma frequência. Se você vive reclamando, se sentindo pequeno, achando que não é capaz, adivinha o que você vai ver refletido na sua vida? Isso mesmo, mais motivos para reclamar, mais situações que te fazem se sentir assim. Mas, e aqui vem a parte boa, quando você começa a se alinhar com o que realmente deseja, tudo muda. Tudo mesmo. Esse capítulo é o ponto de partida. É onde a gente deixa de apontar para fora e começa a olhar para dentro com honestidade. Sem drama, sem julgamento, só com aquela vontade verdadeira de virar a chave e assumir o controle da própria vibração. Porque sim, o universo está te escutando. Só que ele escuta o que você sente, não só o que você fala. Então, bora ajustar essa sintonia? Se prepara. Porque quando você muda por dentro, o lado de fora não tem escolha. Muda também. O espelho invisível, sua mente, cria o mundo. É que você vive. Já parou para pensar que a vida que você enxerga do lado de fora é só o reflexo do que está rolando aí dentro? Pois é, meio louco, mas totalmente real. A gente vive achando que as coisas acontecem com a gente, mas a verdade é que muita coisa acontece por causa da gente, por causa da nossa frequência mental e emocional. Imagina que sua mente é como uma lente. Se essa lente está embaçada com medo, escassez, insegurança e raiva, tudo ao seu redor vai parecer difícil, pesado, injusto. Mas se essa lente está limpa, clara, cheia de gratidão, confiança e fé, meu amigo, aí o jogo muda. A vida começa a fluir como se tivesse combinado com o universo para te ajudar. Eu sei, pode parecer papo místico demais, mas pensa comigo, já percebeu como em dias em que você está de bom humor, tudo parece dar certo? As pessoas são mais legais, o trânsito parece mais leve, até o café vem mais gostoso. Agora, nos dias em que você está para baixo, estressado, ansioso, parece que o mundo resolveu te testar, né? Isso não é coincidência, é energia, é vibração, é atração. A sua mente e as suas emoções emitem sinais o tempo todo. E o universo, como um espelho invisível, só está devolvendo aquilo que você está emanando. Simples assim. Então, se você quer mudar o cenário, não adianta só trocar o figurino ou o palco. Tem que mudar o roteirista. E o roteirista é você. É sua mente, seu estado interno, sua visão sobre si mesmo e sobre o mundo. A boa notícia é que você não precisa controlar o mundo, só precisa assumir a direção da sua própria energia. Porque quando você muda a frequência, muda o reflexo. E aí, meu querido, minha querida, o impossível começa a aparecer só questão de tempo. Bora ajustar essa lente e deixar o universo espelhar sua versão mais poderosa? Porque no fim das contas, a realidade que você vive hoje é só o eco do que você acredita. Se quiser, já posso continuar com a próxima parte. O universo não responde aos seus desejos. Responde à sua vibração. É só falar. Sintoniza. Que vem a magia da vibração, da frequência e do campo quântico. Já pensou que você é tipo uma antena ambulante? Pois é. Pode parecer estranho, mas é exatamente isso. Tudo no universo vibra, inclusive você.
Cada pensamento que você tem, cada emoção que sente, cada crença que carrega, tudo isso emite uma frequência, como se fosse uma estação de rádio que você sintoniza o tempo todo. E o mais louco de tudo, você atrai aquilo que está na mesma frequência que você. Ou seja, se você vibra na escassez, atrai mais falta. Se você vibra na gratidão, atrai mais motivos para agradecer. Não tem mágica, tem ciência energética. E tem você, no centro desse universo vibracional que te ouve o tempo todo. Agora segura essa. Existe um campo invisível, chamado campo quântico, onde todas as possibilidades já existem. Tudo o que você quer, sucesso, amor, liberdade, prosperidade, já está lá esperando ser acessado. É como se fosse um cardápio infinito de realidades possíveis, e o que determina o que vem para o seu prato é justamente a sua vibração. Quando você aprende a ajustar sua frequência, você não força mais nada. Você atrai. Você para de correr atrás das coisas e começa a deixá-las vir até você, porque o universo é rápido, inteligente e responde na hora, mas não aos seus desejos, e sim à sua energia. Quer sintonizar com abundância? Então começa a sentir como é viver em abundância. Quer atrair oportunidades? Então vibra como alguém que já se sente pronto. Porque sim, o campo quântico capta o que você sente, não só o que você fala. Eu sei, isso tudo parece mágico. E é mesmo, mas também é real, e o melhor de tudo, você não precisa entender a física quântica inteira para usar essa força a seu favor. Só precisa se abrir, ajustar a estação e confiar. Então me responde, qual frequência você tem emitido para o universo? Porque ele está aí, prontinho, só esperando o seu comando vibracional para agir. Sucesso. Tem frequência, não só endereço. A gente cresceu ouvindo que sucesso é um lugar, né? Tipo uma linha de chegada com troféu, fogos de artifício e tapinha nas costas. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou minha vida. Sucesso não é um ponto de chegada. É uma frequência que você sintoniza. Parece estranho no começo, eu sei. Mas quanto mais eu vivi, mais percebi que tem gente que chegou lá e se sente vazia. E tem gente que ainda está construindo, mas já vibra como vencedor. E adivinha quem o universo escuta primeiro? Exatamente, quem já vibra sucesso antes mesmo de ter o resultado. É que sucesso não tem só a ver com o que você conquista. Tem a ver com o que você transmite, com o jeito que você levanta da cama, com a sua confiança, com aquele brilho no olho de quem acredita no próprio caminho, mesmo que ninguém mais acredite. Tem gente que ganha dinheiro, fama, status, mas vive na frequência do medo, da comparação, da insegurança. E tem outros que ainda estão começando, mas estão conectados com um senso tão forte de missão, alegria e gratidão que parece que já venceram. E, na prática, já venceram mesmo, porque sucesso de verdade é sobre sentir, não só ter. A chave está aqui. Você não atrai o que deseja, você atrai o que é. Então, se você quer viver um sucesso duradouro, leve e cheio de propósito, começa a ajustar o seu sinal interno. Vibra alto, anda como se já tivesse chegado, sente como se já fosse real. Porque no fundo, o universo não te leva até o sucesso. Ele responde quando você começa a vibrar como alguém que já está nele. E aí, bora mudar de estação? Porque quando você entra na frequência certa, meu amigo, o sucesso vem como música boa, tocando no volume máximo. Capítulo 2. A libertação. Quebrando as correntes invisíveis. Tem coisa mais cruel do que se sentir preso sem nem saber o porquê? Sério. A pior prisão é aquela que a gente nem enxerga. E o mais doido, ela mora dentro da gente. São os medos disfarçados de lógica, as crenças escondidas atrás de "eu sou assim mesmo", e as vozes antigas que a gente nem percebe que ainda carrega. Nesse capítulo, a gente vai fazer o que muita gente foge: olhar para dentro com coragem.
Porque sim, você é livre, mas talvez ainda esteja acorrentado a histórias que nem são suas, coisas que ouviu quando era criança, situações que te marcaram, traumas que você varreu para debaixo do tapete e que agora te puxam para trás sem dó. Eu também já estive aí, já me senti travado, sem entender por quê, mesmo me esforçando tanto, parecia que algo me segurava. Foi só quando comecei a questionar esses programas invisíveis que tudo começou a clarear. E olha, tem muita corrente invisível disfarçada de verdade absoluta. O que eu quero te mostrar aqui é que você pode, sim, se libertar. Não com mágica, mas com consciência. Não com luta, mas com leveza. Porque quebrar essas correntes não é sair quebrando tudo por fora. É reconhecer o que está te bloqueando por dentro e soltar com amor. Então, se prepara. Porque nesse capítulo, a gente vai começar a limpar esse campo, desfazer esses nós e abrir espaço para sua verdadeira essência brilhar. E quando você se liberta por dentro, o mundo se abre por fora. Vamos juntos, porque chegou a hora de soltar o que nunca foi seu e finalmente ser quem você nasceu para ser. As correntes invisíveis, crenças que te amarram sem você perceber. Você já se pegou pensando, isso não é para mim, ou eu não sou bom o bastante. Pois é, essas frases aparentemente inofensivas são armadilhas mentais que prendem a gente num ciclo invisível. E o pior, muitas vezes, a gente nem percebe que está repetindo essas ideias todos os dias, como se fossem verdades absolutas. Essas são as famosas crenças limitantes. E elas são traiçoeiras, viu? Entram na mente quietinhas, muitas vezes lá na infância, e vão crescendo com a gente. De repente, você começa a achar que dinheiro é difícil, que só quem nasce em berço de ouro consegue vencer, que você não merece ter uma vida abundante. E pronto. A prisão está feita, sem grade, sem chave, mas totalmente real. Eu mesmo carreguei várias dessas por muito tempo. Achava que sucesso era coisa de gente escolhida, que eu tinha que trabalhar o triplo para conseguir metade. E que, de alguma forma, eu tinha que provar meu valor o tempo todo. Cansa, né? E pior, não funciona, porque o universo não responde ao nosso esforço. Ele responde à nossa vibração. E como a gente vibra quando acredita que não é capaz, ou que não merece, a gente trava, sabota, empurra as oportunidades com a barriga mesmo sem querer. E aí parece que nada dá certo, quando na verdade o que está errado é o sistema rodando aí dentro. Mas calma, a boa notícia é que toda crença pode ser reprogramada. O primeiro passo é reconhecer, depois questionar e por fim substituir por algo que te expanda, não que te encolha. Porque no fim das contas, você não é o que te ensinaram. Você é o que escolhe acreditar a partir de agora. E se for para escolher, que tal acreditar que você pode, que você merece e que a abundância também é seu direito, reféns do ontem? Só até a gente decidir virar a chave. Sabe quando a gente repete um padrão sem nem perceber? Tipo aquele medo bobo de arriscar, a mania de se sabotar bem na hora que tudo começa a dar certo, ou aquela vozinha chata dizendo, você não é bom o bastante? Pois é, quase sempre a raiz disso tudo está no passado. O que a gente viveu lá atrás molda muita coisa. As frases que ouviu, as broncas, os nãos, os traumas, os elogios que nunca vieram. Tudo isso vai entrando como códigos na mente, como se fosse a programação de um sistema. E aí, sem querer, a gente vai vivendo hoje com os comandos de ontem. Eu mesmo carreguei isso por anos. Repetia atitudes, escolhas e até fracassos. Tudo no piloto automático. E o mais louco é que enquanto a gente não para observar, parece que a vida é assim mesmo, que não tem outro jeito. Mas tem, sempre teve. A virada acontece quando você para tudo e se pergunta, isso aqui é meu mesmo? Ou eu só aprendi a ser assim? E aí, meu amigo, vem a mágica. Você percebe que pode escolher diferente,
Pode escrever uma nova história, com novas decisões, novas crenças e novas atitudes. O passado molda, sim. Ele deixa marcas, memórias, aprendizados. Mas ele não tem o poder de decidir seu futuro, a não ser que você dê esse poder para ele. E olha, nada mais libertador do que perceber que você não é mais aquela criança assustada, nem aquele adolescente perdido, nem aquela versão limitada que o mundo tentou te empurrar. Hoje você tem consciência, tem escolha, tem força. Então, se o ontem ainda está guiando o seu hoje, tá tudo bem. Mas chegou a hora de virar esse jogo, porque o seu agora só depende de uma coisa, de você decidir diferente. E essa decisão pode começar agora mesmo. Bora, porque o passado pode ter te trazido até aqui, mas é o presente que vai te levar para o futuro que você realmente merece. Hora da virada. Troque. Agora mesmo uma crença que te puxa para baixo. Tá preparado para um momento poderoso? Então bora lá. Porque não adianta só entender que tem crença limitante. A mágica acontece quando a gente olha para ela de frente e troca por algo que realmente faz sentido com a nossa nova versão. Esse exercício aqui é simples, rápido e pode te dar um clique que muda tudo. Mas para funcionar de verdade, você precisa ser honesto com você mesmo. Então, respira fundo, pega um papel ou só pensa com atenção. E vamos nessa. Passo 1. Identifique a crença que te trava. Pergunta aí para sua mente, o que eu acredito sobre mim ou sobre a vida que está me impedindo de crescer? Pode vir algo tipo, dinheiro é difícil, eu não sou bom o suficiente, as pessoas sempre me abandonam, não sou inteligente. Para isso, achou? Ótimo. Agora vem o pulo do gato. Passo 2. Questione com carinho. De onde veio essa ideia? Foi algo que te disseram? Que você viveu uma vez e generalizou? Porque, olha, só porque aconteceu no passado não quer dizer que vai se repetir. E só porque você acreditou por anos não quer dizer que é verdade. Absoluta. Passo 3. Ressignifique. Crie uma nova crença agora. Pega aquela frase limitante e escreve ou pensa uma nova versão, mais alinhada com quem você quer ser. Tipo, em vez de dinheiro é difícil, fala dinheiro vem até mim com leveza e propósito. Em vez de eu não sou bom o suficiente, fala eu sou capaz e estou evoluindo todos os dias. Sente a diferença? É como se você trocasse uma roupa apertada e desconfortável por uma que finalmente serve e te deixa confiante. A partir de hoje, toda vez que a crença antiga aparecer, você vai lembrar da nova. Vai repetir, mentalizar, escrever, falar no espelho, do seu jeito. Porque é assim que a gente reprograma, com intenção, repetição e emoção. Não subestima isso, tá? Pode parecer simples, mas uma crença nova pode abrir portas que estavam trancadas há anos. Então me conta, qual crença você escolheu transformar agora? Porque, sinceramente, o universo já está pronto para te acompanhar nessa nova frequência. Capítulo 3. Conectando-se à fonte. Sintonize com o poder do universo. Chega um momento na jornada em que a gente percebe, sozinhos, a gente até vai, mas conectados, a gente voa. E é sobre isso que esse capítulo vai falar, sobre reconexão com a fonte, com essa inteligência maior que rege tudo e que sim, está te ouvindo o tempo todo. Pode chamar de Deus, universo, energia, vida. O nome pouco importa. O que importa mesmo é entender que existe uma força muito maior que está o tempo todo conspirando a favor de quem escolhe se alinhar. E não, você não precisa virar um monge, subir a montanha ou meditar por 8 horas por dia. A conexão com a fonte não exige esforço. Ela exige presença. É aquela paz que você sente quando confia. É aquele arrepio no braço quando sente que está no caminho certo. É aquele silêncio gostoso que te responde mais que 1000 conselhos. Eu vivi anos tentando fazer tudo na marra. Correndo, lutando, empurrando a vida. E quanto mais eu forçava, mais ela travava.
Até que um dia, cansado, eu parei. E nesse parar, eu ouvi, senti. E ali, de um jeito sutil, tudo começou a mudar. Sintonizar com o poder do universo não é sobre controlar, é sobre permitir, é sair da frequência do medo e entrar na vibração da confiança. É deixar de pedir chorando e começar a agradecer como se já tivesse recebido. É entender que você não está aqui por acaso, tem uma missão e ela começa a brilhar quando você se alinha. Então agora é hora de abrir o coração, respirar fundo e permitir que essa conexão aconteça, porque a fonte nunca se desligou de você. Talvez só tenha faltado você lembrar onde fica o botão. Bora ligar essa tomada energética e deixar o universo fluir por você, a voz que mora. Em silêncio, intuição, fé e conexão sem rótulo. Tem coisa que a gente só sente e sabe. Não dá para explicar com lógica, nem provar com dados. É aquela sensação no peito, aquele clique interno, aquela certeza suave que vem do nada e ao mesmo tempo de tudo. Sim, tô falando dela, a intuição. Durante muito tempo eu ignorei essa voz. Achava que era bobagem, coisa da minha cabeça, falta de razão. Mas a real é que toda vez que eu escutei minha intuição, deu bom. E toda vez que eu fui contra, bom, digamos que o universo me deu umas sacudidas. A intuição é o sussurro da sua alma, é seu GPS interno. Não grita, não força, não exige. Ela apenas guia, com leveza. E o mais bonito, ela só funciona direito quando você silencia o barulho do mundo e começa a confiar mais em si mesmo. E aí entra a fé. Mas calma, não estou falando de religião, doutrina ou dogma. Estou falando daquela fé que nasce dentro da gente, aquela confiança de que tem algo maior cuidando de tudo, mesmo quando nada parece fazer sentido. Fé é acreditar mesmo sem ver, é seguir mesmo sem mapa, é sentir que de algum jeito tudo vai se encaixar. Conexão espiritual não tem fórmula, não exige ritual nem regra. Às vezes ela acontece no meio de uma oração. Outras, num pôr do sol, num abraço, numa música. Tem gente que sente essa conexão com os olhos fechados, e tem quem sinta com o coração escancarado, lavando louça, andando na rua ou rindo de bobeira. O que eu aprendi é que espiritualidade é estar presente, é confiar, é se permitir sentir a vida além do que os olhos veem, é lembrar que a gente não está aqui por acaso. E que existe uma força linda, sábia e amorosa, chamem como quiser, torcendo pela gente o tempo todo. Então, da próxima vez que algo dentro de você sussurrar, vai por aqui, escuta, confia, sente, porque quando a mente se cala, a alma fala, e ela sempre sabe o caminho. Quando tudo cala, a resposta vem. Já reparou como a vida vive gritando? É notificação o tempo todo, pensamento acelerado, 1000 coisas para fazer. E no meio desse barulho todo, a gente perde o som mais importante, a nossa própria voz interior. Foi só quando eu parei de tentar resolver tudo que percebi uma coisa poderosa. Às vezes, o que você precisa não é de mais esforço, é de mais silêncio. É estranho no começo, eu sei. A mente tenta escapar, o corpo quer correr, e vem aquele pensamento chato. Tô perdendo tempo. Mas na real, é ali, no silêncio, que você começa a ganhar clareza. A meditação não é sobre parar de pensar. É sobre observar. É tipo dar uma pausa no caos e deixar o universo sussurrar para você. E ele sussurra, viu? Só que com tanto barulho, você não escuta. Quando você silencia por dentro, as respostas começam a aparecer quase como mágica. Mas não é mágica, é sintonia. E aí vem a tal da presença. Estar aqui, agora, sem se preocupar com o que vem depois, nem remoer o que já passou. A presença é onde mora a verdade, porque o passado já foi, o futuro nem existe ainda. Mas o agora é real. É o único lugar onde você pode, de fato, se encontrar.
Te juro, algumas das maiores viradas da minha vida vieram depois de momentos simples de silêncio. Sem música, sem distração, só eu comigo. Às vezes sentado, às vezes caminhando, às vezes só respirando fundo e deixando tudo passar. Então, se você está buscando uma resposta, um sinal, uma direção, talvez a chave não seja procurar, mas talvez seja apenas parar, respirar, sentir. Porque quando você silencia, o universo fala, e ele fala direto com o seu coração. Bora experimentar isso hoje? Nem que seja por 2 minutinhos. Porque às vezes é no nada que tudo começa a fazer sentido. O universo sempre fala. Mas será que você está ouvindo mesmo? Você já pediu algo para o universo e depois ficou naquela dúvida. Será que ele me escutou? Pois deixa eu te contar uma coisa que mudou tudo para mim. O universo sempre responde. Sempre. A questão é, será que a gente está prestando atenção? O problema é que a gente espera que a resposta venha com fogos de artifício, anjos cantando ou uma placa gigante com a palavra sim piscando em neon. Só que na maioria das vezes, o universo fala baixinho. Ele sussurra, ele manda sinais, sensações, coincidências que nem parecem coincidência. E se você estiver ocupado demais, ansioso demais ou barulhento por dentro, você não vai perceber. Tem horas que a resposta vem naquela conversa despretensiosa com alguém, em uma frase que você lê por acaso, em um erro que muda tudo, ou até naquele momento em que tudo parece dar errado, mas que no fundo está te desviando de algo que não era para você. Eu já vivi isso muitas vezes. E também já ignorei vários sinais. Depois olhava para trás e pensava, estava ali o tempo todo. Por que eu não vi? Simples. Porque eu estava com a mente tão cheia que não sobrou espaço para escutar. É por isso que estar presente é tão importante. Quando você se conecta com o agora, com o seu corpo, com a sua intuição, você começa a notar essas respostas sutis. Você sente quando algo te empurra para frente ou te segura. Você começa a ver que nada é por acaso. Nada mesmo. Então, se você anda se sentindo perdido, sem direção, talvez o universo já tenha respondido, só que você ainda não parou para escutar de verdade. E aí eu te pergunto, você está ouvindo ou só esperando do seu jeito? Porque quando a gente solta o controle e começa a prestar atenção, a vida fala, e fala bonito. Capítulo 4. A Fórmula Cósmica. Pensar, sentir e agir em alinhamento. Chegou a hora de conectar os pontos. Porque não adianta só pensar positivo, nem só sentir gratidão o dia todo, e muito menos sair agindo feito louco sem direção. O segredo está no alinhamento entre o que você pensa, sente e faz. E é isso que eu chamo de fórmula cósmica. A verdade é que o universo não responde só ao seu pensamento. Ele responde à sua vibração como um todo. E essa vibração nasce quando sua mente, seu coração e suas ações andam juntinhos, na mesma frequência, falando a mesma língua. Sabe quando você diz que acredita em algo, mas lá no fundo sente medo e age como se não fosse possível? Pois é. A energia que você envia é de dúvida, não de confiança. E aí o universo devolve o quê? Mais dúvida, mais confusão, mais coisa travada. É quase como tentar dirigir com o pé no acelerador e o outro no freio. Agora, quando você pensa com clareza, sente com verdade e age com intenção, algo muda. Você entra em sintonia com o fluxo da vida. As coisas começam a acontecer de um jeito mais leve, mais natural. Parece até mágica, mas na real é só alinhamento energético. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como fazer esse trio funcionar de verdade. Nada de fórmulas complicadas, nem métodos engessados. Aqui o papo é reto. Como alinhar sua mente, seu coração e suas atitudes para que o universo diga, agora sim, tamo junto. Se prepara, porque essa fórmula pode parecer simples, mas ela tem o poder de virar sua vida do avesso, no melhor sentido possível.
Vamos nessa? A tríade mágica. Quando pensar, sentir e agir viram uma coisa só. Você já teve aquela sensação de que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim, nada anda? Pois é, acontece com muita gente. E sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa uma coisa, sente outra e age de um jeito completamente diferente. Aí não tem universo que entenda, né? O segredo da criação, e quando eu falo criação, é de vida, realidade, resultado, tudo, está nessa tríade poderosa. Pensamento, plus emoção, plus ação alinhada. Quando essas três forças estão na mesma sintonia, a mágica acontece. Primeiro, vem o pensamento, que é o ponto de partida. Tudo começa com uma ideia, um desejo, um plano. É ali que você manda um sinal para o universo dizendo: é isso que eu quero. Mas só pensar não basta. Depois entra a emoção, que é o combustível. Você precisa sentir como se aquilo já fosse real, como se já estivesse acontecendo agora. E não é fingir, viu? É vibrar de verdade, com o coração envolvido, porque o universo capta mais o que você sente do que o que você fala. E por último, mas não menos importante, vem a ação alinhada. É aquela atitude que nasce da clareza e da confiança. Não é sair fazendo tudo no desespero. É agir com propósito, com intenção, com aquele brilho no olho de quem sabe que está no caminho certo. É colocar o corpo para acompanhar o que a mente sonhou e o coração acreditou. Se um desses três pilares falta, o processo enfraquece. Se você pensa grande, mas sente medo e age pequeno, o resultado vem na mesma medida, morno. Agora, quando os três trabalham juntos, o universo responde na mesma frequência da sua verdade. Então, anota aí: pensar com clareza, sentir com verdade e agir com coragem. Essa é a combinação que move o mundo e transforma o seu também. Bora alinhar essa tríade e ver a vida começar a girar a seu favor? Porque, olha, quando tudo dentro de você concorda, o universo assina embaixo, com propósito ou na correria. A pressa é inimiga do alinhamento. Tem uma diferença gigante entre agir com propósito e sair fazendo tudo na pressa, igual um robô no modo turbo. E olha, eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, porque por muito tempo eu fui o rei da correria. Fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, vivia ocupado, mas no fundo estava só patinando. Agir com propósito é quando você dá um passo porque aquilo realmente te aproxima do que faz sentido para sua alma. É quando você diz sim para algo que te expande, mesmo que leve tempo. Já agir com pressa é quando você faz só para não ficar para trás, para cumprir tabela, para agradar os outros ou por medo de perder a chance. Quer ver uns exemplos? Postar nas redes todos os dias, porque te disseram que tem que aparecer, descuidando pressa. Criar um conteúdo que transmite sua verdade, mesmo que leve mais tempo, descuidando propósito. Aceitar qualquer proposta de trabalho só pelo dinheiro, descuidando pressa. Esperar. Ou criar uma oportunidade que esteja alinhada com seus valores, propósito. Se encher de tarefas só para sentir que está sendo produtivo, pressa. Focar nas poucas ações que realmente movem a sua vida para frente, propósito. Percebe a diferença? Não é sobre velocidade, é sobre direção. E vou te contar, quando você age com propósito, o tempo parece até colaborar. As coisas fluem, as pessoas certas aparecem. Você para de correr atrás e começa a atrair. Agora, quando você age na correria só para dar certo logo, você se atropela, se cansa, se frustra e, o pior, se afasta de quem você realmente é. Então respira, sente, pergunta para dentro: isso aqui está vindo da minha verdade ou do meu medo? Porque, no fim, agir com propósito não é fazer mais, é fazer o que importa. E o universo? Ele ama quem age com calma, clareza e coração. Deixa fluir. O caminho não precisa ser na marra. Sabe aquele ditado, quem corre cansa? Pois é.
Eu vivi isso na pele. Passei uma fase da minha vida achando que sucesso era sinônimo de esforço. Suor, sacrifício, noites sem dormir e uma agenda tão cheia que mal dava para respirar. E adivinha? Eu me esgotei. Mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Foi aí que eu entendi uma coisa que virou a chavinha. Existem dois jeitos de conquistar algo, na força ou no fluxo. E, sinceramente, o segundo é infinitamente melhor. Viver no fluxo é diferente de viver na pressão. Quando você está no fluxo, as coisas ainda exigem movimento, claro, mas é um movimento leve, alinhado, com sentido. Você faz porque sente, porque está conectado, porque aquilo faz parte de quem você é. Agora, o esforço desesperado é aquele que vem do medo, da comparação, da pressa de querer provar alguma coisa para alguém, inclusive para você mesmo. Já percebeu como tem gente que faz muito menos e consegue muito mais? Não é sorte, é fluxo. Essas pessoas entenderam que forçar não é o caminho, que dá para agir, crescer, conquistar sem se arrebentar por dentro. Quando você entra em sintonia com o que acredita, com o que ama e com o que o universo está tentando te mostrar, as portas se abrem com mais facilidade. Você encontra as pessoas certas, as ideias certas, as oportunidades que combinam com sua essência. E tudo isso sem ter que gritar por atenção ou se matar de trabalhar. Fluir é confiar. É saber que o que é seu já está a caminho, que você não precisa controlar cada detalhe, que o universo tem um tempo perfeito e que, às vezes, descansar também é um passo na direção certa. Então, da próxima vez que sentir que está forçando demais, para um pouquinho. Escuta, sente, pergunta. Isso está vindo da minha essência ou da minha ansiedade, porque, no fundo, o caminho certo não pesa, ele chama. Bora trocar o esforço pela leveza? Porque quando você flui, o universo dança junto. Capítulo 5. O poder do soltar. O segredo da manifestação sem resistência. Chegamos num ponto que, para mim, foi um dos mais difíceis de aprender, mas também o mais transformador. Soltar. Isso mesmo. Soltar o controle, a ansiedade, a pressa, o quero agora, o medo de perder, o apego ao resultado. Soltar não é desistir, é confiar. E confiar, meu amigo, muda tudo. Durante muito tempo, eu achava que manifestar era gritar para o universo o que eu queria, pensar nisso o dia inteiro, me esforçar como se minha vida dependesse daquilo. Mas a real é que quanto mais eu me agarrava, mais as coisas emperravam. Foi aí que entendi. A resistência estava em mim. Manifestação sem resistência é como plantar uma semente e confiar que vai brotar. Você cuida, rega, mas não cava todo dia para ver se já nasceu, né? Pois é, com seus desejos é a mesma coisa. Depois que você já mentalizou, já sentiu, já alinhou suas ações, a próxima etapa é soltar e deixar o universo fazer a parte dele. Soltar é um ato de fé, de rendição, de paz. E acredite, quando você solta, a energia abre espaço para a mágica acontecer. Porque você sai do modo falta e entra na vibração da confiança. E adivinha, o universo responde exatamente a isso. Nesse capítulo, eu quero te mostrar que soltar não é parar. É continuar, mais leve, em paz, com a certeza de que tudo já está se alinhando nos bastidores da vida. Então bora respirar fundo, desacelerar a mente e abrir o coração. Porque às vezes o que falta não é mais esforço, é mais confiança. Solta que flui. A mágica de confiar no processo. Eu sei. Soltar o controle parece coisa de gente doida, né? Ainda mais num mundo onde tudo é para ontem, onde a gente quer garantia antes mesmo de dar o primeiro passo. Mas vou te contar um negócio que mudou minha vida. Tem uma mágica que só acontece quando a gente larga o volante e confia no caminho. Durante muito tempo, eu queria controlar tudo. O resultado, o tempo, o jeito que as coisas iam acontecer. Queria prever cada passo, cada detalhe. E adivinha,
Me frustrei um monte, porque a vida não funciona no ritmo da nossa ansiedade. Ela tem um tempo perfeito, mas só mostra quando a gente solta. Soltar o controle é parar de brigar com o fluxo natural das coisas. É deixar de apertar o universo como se ele tivesse que entregar um pacote com hora marcada. É respirar fundo e dizer para si mesmo: eu já fiz minha parte. Agora é confiar. E olha, quando você confia, tudo começa a se alinhar de um jeito que você nem imaginava. As oportunidades aparecem, as pessoas certas cruzam seu caminho, o que parecia travado começa a se desenrolar. E não é porque você largou de mão, é porque você saiu da resistência e entrou no fluxo. Confiar no processo não é se acomodar. É entender que existe uma inteligência maior que sabe o tempo certo de cada coisa. É como plantar e saber que a semente não vai brotar no grito. Vai brotar quando estiver pronta. Então, se você está se sentindo preso, ansioso, cansado de tentar forçar as coisas, talvez o que falte não seja fazer mais. Talvez o que falte seja soltar. Solta o medo, solta a pressa, solta a necessidade de controlar tudo, porque no fim, a mágica não acontece quando você agarra com força. Ela acontece quando você confia o bastante para abrir a mão. Solta, espera e confia, o trio que transforma tudo. Vou te contar uma coisa que demorou para cair a ficha aqui. Não adianta querer tudo no seu tempo e do seu jeito. A vida tem um ritmo próprio, e quando a gente aprende a praticar o desapego, ter paciência e se entregar com confiança, tudo começa a fluir de outro jeito. Mais leve, mais bonito, mais verdadeiro. Desapegar não é desistir, é só entender que você pode querer algo com todo o coração. E mesmo assim, não precisa se agarrar como se aquilo fosse a última chance da sua vida. Porque quando a gente aperta demais, sufoca. Quando solta, deixa espaço para a coisa crescer. E aí entra a paciência. Ah, essa danada. Ela ensina que as melhores coisas da vida não vêm correndo. Vêm quando a gente está pronto. Vêm no silêncio, no tempo certo. E sim, às vezes parece que está demorando. Mas olha, tem bênção sendo preparada agora mesmo enquanto você respira. Agora junta isso com a entrega confiante e pronto. A mágica acontece. Entregar é tipo dizer para o universo: eu confio em você mais do que na minha pressa. É continuar fazendo sua parte, mas com o coração calmo. É agir, mas sem desespero. É sonhar, sem se apegar ao como e ao quando. Já vivi situações em que tudo travava. Até o dia em que eu falei: quer saber? Cansei de brigar com isso. E aí, sem querer, tudo começou a andar. Coincidência? Não. É energia limpa. Sem apego, sem medo, só fé. Então, se hoje você está plantando algo importante, seja um sonho, um projeto ou uma mudança de vida, solta, espera e confia. Porque o que é seu está vindo. E quando chega na hora certa, meu amigo, vem grandão, vem completo e vem com sua cara. Porque o universo entende coração leve e responde em silêncio, no tempo do amor, não no do relógio. Já venci. E agora? Um exercício para mudar sua energia na hora. Tá pronto para brincar com o universo de um jeito poderoso e diferente? Então vem comigo. Esse exercício aqui é simples, direto e mexe com a sua vibração em segundos. É só fazer uma pergunta que muda tudo. Se eu já tivesse vencido, como eu me sentiria? Agora, respira. Para tudo por um instante e se imagina já vivendo aquilo que você tanto quer. Aquele sonho realizado, a conta bancária recheada, o projeto bombando, a paz no peito, a vida fluindo do jeitinho que você sempre sonhou. Agora pensa, como seria seu corpo, sua expressão, seu jeito de andar? Você estaria preocupado, ansioso, tenso? Ou estaria leve, sorrindo, agradecendo de olhos fechados, respirando fundo como quem sabe que chegou lá? Esse é o segredo escondido na pergunta. Quando você se coloca nesse estado mental e emocional de já venci,
Você sintoniza sua energia com o que deseja. E como o universo responde à sua vibração, e não só aos seus pedidos, ele começa a alinhar tudo para te entregar aquilo na vida real. E o mais louco, você começa a agir diferente, pensar diferente, atrair diferente, porque sua mente para de trabalhar com base na escassez e começa a operar no modo abundância. É como se você deixasse de correr atrás e passasse a caminhar como quem já tem. Então, toda vez que bater a dúvida, o medo ou aquela sensação de "nossa, está demorando demais", para e pergunta: se eu já tivesse vencido, como me sentiria agora? E mais, como eu andaria, falaria, me comportaria? Porque quanto mais você vive como quem já é, mais rápido tudo se aproxima. Bora treinar isso hoje? Você não perde nada e pode ganhar tudo, porque no fim das contas, quem se sente como vencedor antes da vitória já venceu por dentro. Capítulo 6. Os sinais do caminho. Como o universo se comunica com você. Já teve aquela sensação de que o universo estava tentando te dizer alguma coisa, mas você não sabia exatamente o quê? Pois é, ele fala o tempo todo. A questão é, a gente está prestando atenção? A maioria das pessoas acha que sinal do universo tem que ser algo grandioso, quase um filme de Hollywood. Mas, na real, os sinais são sutis. Estão nos detalhes. Num comentário que alguém faz do nada, numa música que toca na hora certa, num número que aparece várias vezes, numa coincidência que parece boba, mas que no fundo te dá aquele arrepio leve e gostoso. Eu já vivi momentos em que tudo parecia confuso, até que o universo mandava um recado claro, daqueles que fazem a gente parar e dizer, tá, entendi. E sabe o mais curioso? Ele sempre mandou sinais, eu que antes não sabia ler. Esse capítulo aqui é para isso, para te ajudar a enxergar os sinais invisíveis que estão passando por você todos os dias, para você começar a reconhecer que o universo responde sim, com sincronicidades, intuições, pessoas, até com obstáculos que, na verdade, estão te desviando de uma furada. A verdade é que quando você se abre, se alinha e confia, fica muito mais fácil perceber que não está caminhando sozinho. Tem algo maior guiando tudo. E os sinais são como plaquinhas na estrada, te mostrando o melhor caminho. Então, bora abrir os olhos do coração? Porque o universo está falando com você. E agora você vai começar a entender a linguagem dele. Coincidência? Que nada. Isso é o universo te chamando. Sabe quando você pensa em alguém e essa pessoa te manda mensagem logo depois? Ou quando você está cheio de dúvida e do nada escuta uma frase que parece ter sido feita sob medida para você? Pois é, isso não é acaso, meu amigo. São sinais. Por muito tempo eu achava que essas coisas estranhas eram só coincidências. Mas depois que comecei a me conectar mais comigo mesmo, com minha intuição e com o universo, percebi que essas coincidências são recadinhos disfarçados. São jeitos delicados que a vida tem de dizer, ei, tô aqui com você. E o mais doido, quanto mais você presta atenção, mais sinais aparecem. Porque não é que eles surgem do nada. Eles sempre estiveram aí. O que muda é a sua consciência. Quando você está mais presente, mais aberto, mais alinhado com seu propósito, o universo fala mais claro. Às vezes, o sinal vem como um erro que te faz mudar de rota. Outras, vem como uma oportunidade inesperada, um número que se repete, uma ideia que insiste em aparecer. Nada é por acaso. Tudo comunica alguma coisa. Quer ver um exemplo? Outro dia eu estava pensando em desistir de um projeto. A mente já estava cheia de dúvida. Aí, do nada, abro um vídeo aleatório. E a primeira frase que escuto é: não desista agora, é só o começo. Arrepiei na hora. Era o universo me dando um empurrãozinho, com jeitinho, mas direto ao ponto. Então, se você anda vendo repetições, ouvindo a mesma mensagem de várias fontes, ou sentindo aquela coincidência estranha batendo à sua porta, abre o olho e o coração.
Porque pode ser o universo te guiando, te protegendo, ou simplesmente dizendo que você não está sozinho nessa. Coincidência é só o nome que a mente dá quando o coração ainda não aprendeu a entender os sinais. E agora que você sabe disso, já está na hora de começar a escutar mais, né? A vida responde. Mas você está decifrando os sinais certos? Já sentiu que o universo estava tentando te dizer alguma coisa, mas você não sabia exatamente o que era? Pois é, a vida fala o tempo todo. O problema é que a gente vive no modo correria, distraído, achando que resposta só vem em forma de milagre ou mensagem escrita no céu. Mas a real é que as respostas da vida vêm em formas bem mais simples e poderosas. Às vezes vem num olhar de alguém, num número que aparece direto, numa situação que se repete até você prestar atenção. E quando você começa a perceber esses detalhes, tudo muda. Quer ver? Já reparou quando o mesmo tipo de pessoa aparece na sua vida com a mesma lição? Tipo gente que te desafia nos mesmos pontos? Isso é a vida dizendo: ei, olha isso aqui que você ainda não resolveu. Ou então aquele número que vive aparecendo, 1111, 222, 555. Não é só coincidência, viu? É código energético, é recado. E as situações? Nossa, quantas vezes eu vivi o mesmo tipo de enrosco achando que era azar, até perceber que era um padrão tentando me ensinar algo. Quando parei de reclamar e comecei a observar, entendi. A vida é pedagógica. Ela repete a lição até a gente aprender. Então, como perceber e interpretar tudo isso? Esteja presente. Nada de viver só no automático. Observe padrões. O que está se repetindo? Quem ou o que sempre volta? Sinta o que toca seu coração. A intuição é mais esperta em que a razão. Pergunte para dentro: o que isso quer me mostrar? Onde isso me toca? Aos poucos, você vai ver que o universo é um baita comunicador, mas ele fala sutil. Fala com símbolos, encontros, sinais, repetições, sensações. E quando você aprende a ler isso tudo, nossa, parece que um novo mundo se abre. Então, bora afiar essa sensibilidade? Porque quem aprende a decifrar os sinais da vida nunca mais anda perdido. O universo não grita. Ele sussurra, e às vezes a gente nem ouve. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, foi isso. O universo não chega batendo na porta, gritando no seu ouvido e dizendo: acorda, criatura. Não. Ele é sutil. Ele fala baixinho, ele sussurra. E o problema é que a gente vive no barulho. Barulho de pensamento acelerado, de cobrança, de redes sociais, de tem que. E aí, no meio dessa confusão toda, os sussurros se perdem. A vida tenta mostrar um caminho, mas a gente está ocupado demais, correndo atrás do que acha que precisa. O universo sussurra naquele momento em que você sente um arrepio sem explicação. Naquela intuição que surge do nada. Naquela conversa que parecia aleatória, mas que te tocou fundo. Ou então naquela pausa que a vida te obriga a fazer e que você só entende depois. Não é que ele não fala com você, é que você pode estar ouvindo com o volume errado. Está esperando uma resposta grandiosa, quando na real ela já veio disfarçada de detalhe, de sensação, de sincronia. Quer ouvir os sussurros? Então você vai precisar desacelerar, silenciar por dentro, confiar mais, observar mais, porque quanto mais você desacalma, mais você escuta. E aí, quando você menos espera, aquela dúvida some. Aquela resposta vem, aquela paz brota do nada. Mas você sabe que não é do nada, é dele, do universo. Eu sei, parece poético, e é mesmo, mas é também real. Já tive respostas que vieram no silêncio de uma caminhada. Já senti um sim tão forte no peito que nem precisei de sinal nenhum. Porque quando você ouve com a alma, o universo não precisa gritar, ele sussurra. E você entende. Então, da próxima vez que sentir que tudo está quieto demais, não se assusta.
Talvez esse silêncio seja justamente o universo falando com você. Capítulo 7. Obstáculos sagrados. Quando a vida testa seu compromisso. Tem uma coisa que ninguém te conta no começo da jornada. Assim que você decide mudar, crescer ou conquistar algo maior, a vida vai te testar. E não é castigo, não. É só para saber se você realmente está comprometido ou se era só empolgação de momento. Eu já passei por isso mais de uma vez. Decidia algo com o coração cheio, cheio de coragem e brilho no olhar, e no dia seguinte já aparecia um problema, uma porta fechada, um não inesperado. No início, eu achava que era sinal para desistir. Mas com o tempo eu entendi. Era só o universo perguntando se eu ia continuar mesmo diante da primeira barreira. Os obstáculos que surgem no caminho não são inimigos, são testes sagrados. Eles aparecem para fortalecer sua decisão, não para te fazer recuar. São como filtros. Se você passa, evolui. Se desiste, volta para o ponto de partida. Esse capítulo é um convite para enxergar as dificuldades com outros olhos. Porque sim, você vai encontrar pedras no caminho. Mas cada uma delas pode virar degrau, se você escolher subir. E mais, quando você continua mesmo com medo, mesmo sem ver resultado ainda, mesmo cansado, a vida respeita. O universo entende que você está levando a sério e começa a conspirar a seu favor de verdade. Então, bora olhar para os obstáculos não como fim de linha, mas como confirmação de que você está indo na direção certa. Porque se fosse fácil, qualquer um faria. E você não é qualquer um, né? Vem comigo que agora a gente vai transformar os testes em força. Porque se a vida te testa, é porque sabe que você tem o que precisa para passar. Dói, mas ensina. Porque as dificuldades são parte do processo. Se a vida fosse só linha reta e céu azul, seria bom, né? Mas não é assim que a gente cresce de verdade. Por mais que doa admitir, são justamente as dificuldades que empurram a gente para frente. Eu sei, na hora do perrengue ninguém gosta. Bate aquele desânimo, aquele pensamento, por que isso está acontecendo comigo? Mas com o tempo, e depois de muitos tropeços, eu percebi que cada desafio carrega um presente escondido. E só quem continua caminhando é que encontra. As dificuldades são tipo professores disfarçados. Elas aparecem para te tirar do piloto, automático, para te fortalecer, para te mostrar o que você ainda precisa desenvolver. E o mais louco, muitas vezes, é na dor que a gente desperta. É no fundo do poço que nasce a decisão que muda tudo. Quando você entende que a vida não está contra você, mas sim moldando você, o jogo muda. Você para de reclamar e começa a observar. Para de fugir e começa a aprender. Para de resistir e começa a evoluir. Quer um exemplo? Olha para trás. Lembra de uma fase difícil da sua vida. Agora pensa, quem você seria hoje se não tivesse passado por aquilo? Aposto que você saiu mais forte, mais consciente, mais preparado. Pois é, nem toda ferida deixa marca. Algumas viram asas. Então, se hoje você está enfrentando algo desafiador, respira, segura firme, porque pode acreditar, isso também faz parte do processo. E mais, isso está te preparando para o próximo nível. A dor lapida, a queda ensina e o obstáculo revela quem você realmente é. E se está doendo, é porque você está evoluindo. Presente disfarçado. Quando o obstáculo vem com embalagem de lição. Você já parou para pensar que aquele problema que te tirou o sono pode ter sido um presente disfarçado? Pois é. Eu sei que parece estranho falar isso quando a gente está no meio da tempestade, mas depois que passa, quando a poeira abaixa, tudo começa a fazer sentido. A verdade é que cada obstáculo vem carregado de uma lição escondida. Só que o universo é meio misterioso, né? Ele adora colocar os maiores aprendizados dentro de caixas esquisitas, tipo um desafio inesperado, uma decepção, uma porta fechada. Mas quer saber?
É nessas horas que a gente mais cresce. O que parece atraso, muitas vezes, é proteção. O que parece perda é redirecionamento. O que parece fim é só um novo começo que você ainda não conseguiu enxergar. Já passei por momentos em que eu pensei, por que justo comigo? E depois entendi que se não fosse aquilo, eu jamais teria dado os passos que me trouxeram até aqui. O obstáculo me forçou a mudar, a buscar outra saída, a me reinventar. No fim, virou um presente, mesmo que embrulhado em dor. Por isso, da próxima vez que a vida parecer te travar, não se desespera. Respira fundo e pergunta para dentro, o que eu posso aprender com isso? Será que isso está me empurrando para onde eu realmente preciso ir? Porque sim, todo obstáculo é uma lição camuflada. E quando você desembrulha essa embalagem, meio amassada, percebe que ali dentro tem crescimento, força, clareza e muitas vezes o empurrão que você precisava para evoluir. Então não amaldiçoa o problema. Agradece, porque quanto mais cedo você entende o presente escondido, mais leve o caminho fica. Viradas de alma, histórias de quem caiu e levantou desperto. Tem gente que passa pela dor e só quer sair correndo. Mas tem também quem escolhe crescer no meio do caos. E olha, essas histórias sempre me arrepiam, porque mostram que superação de verdade não é só dar a volta por cima, é acordar no meio do tombo e perguntar, o que eu posso aprender com isso? Quer um exemplo? J.K. Rowling, a autora de Harry Potter. Antes de virar um fenômeno mundial, ela estava falida, desempregada, com uma filha pequena para criar e um monte de rejeição na cara. Mas ela não parou. Continuou escrevendo, acreditando e colocando o coração em cada página. Resultado? Transformou a dor em magia, literalmente. Ela não só venceu, ela venceu com propósito. Outro que me inspira muito é o Michael Jordan. Foi cortado do time de basquete no colégio. Sim, acredita, o maior de todos já foi rejeitado, mas ao invés de se fazer de vítima, ele treinou como nunca, com foco, disciplina e aquele fogo interno que só quem está realmente consciente do que quer tem. Transformou a frustração em combustível. E aqui no Brasil, não dá para não falar do Thiago Nigro, o primo rico. Ele mesmo conta que perdeu grana, errou feio com investimentos, passou vergonha e quase desistiu. Mas ao invés de fugir do erro, ele estudou, se responsabilizou e voltou mais forte. Hoje, ensina milhões de pessoas a fazerem diferente. Essas histórias têm algo em comum. Ninguém esperou melhorar para mudar. Eles escolheram mudar enquanto ainda doía. Eles olharam para o fundo do poço e viram ali um trampolim, não um fim. E isso é superação com consciência. Então, se hoje você está enfrentando algo difícil, lembra, você pode sair disso mais forte, mais sábio e mais inteiro do que nunca. A queda pode até ser inevitável, mas a escolha de levantar desperto é toda sua. Porque cair, todo mundo cai. Mas levantar com propósito é coisa de quem está acordado para a vida. E você tá. Eu sei que tá capítulo 8. Vibre o sucesso, a vida espelha sua essência. Sabe aquela sensação de que a vida tá meio travada? Tipo, parece que você faz tudo certo, mas as coisas não andam? Pois é, eu já vivi isso. E foi só depois de quebrar a cara algumas vezes que eu entendi uma coisa simples, mas poderosa. A vida não te dá o que você quer. Ela te dá o que você vibra. É isso mesmo. Não adianta desejar sucesso, prosperidade e felicidade se por dentro você está vibrando medo, dúvida e escassez. Porque o universo não escuta palavras. Ele sente a sua energia. E a sua energia vem do que você sente de verdade quando ninguém está vendo. Esse capítulo é um convite para você parar de tentar forçar resultados e começar a alinhar sua frequência com o que você quer viver. Porque quando você vibra sucesso, mesmo que ele ainda não tenha chegado, você vira um imã.
as oportunidades começam a te procurar, as portas se abrem com mais leveza e a vida começa a te espelhar de um jeito diferente. Não tem nada de místico nisso. É vibração mesmo, é campo energético, é você se colocando no lugar certo, com o sentimento certo e vendo o mundo reagir à sua essência. Então, bora juntos nessa? Porque quanto mais você vibra de dentro para fora, mais o universo te devolve com brilho nos olhos. Segura essa frequência, como manter a vibração lá em cima, mesmo quando o dia está puxado. Vamos ser realistas. Tem dia que a gente acorda com a energia lá embaixo, a cabeça cheia, o coração meio pesado, tudo dando errado. Parece que o universo entrou em modo teste, né? Mas é justamente nesses momentos que manter a vibração alta faz toda a diferença. Eu não estou falando de fingir que está tudo bem quando não está, muito menos de colocar um sorriso forçado no rosto. Manter a vibração alta é sobre escolher com consciência o que você vai alimentar dentro de você, mesmo quando o mundo lá fora está bagunçado. Nos dias difíceis, eu faço uma coisa simples, que me ajuda muito: respiro e volto pro agora. Parece bobo, mas só de parar por alguns minutos e prestar atenção na minha respiração, já começo a sentir a energia mudar. O presente é sempre mais leve que o caos da mente. Outra coisa que funciona de verdade é gratidão. Mesmo que esteja tudo meio estranho, sempre tem algo para agradecer. Pode ser pequeno, um café quentinho, uma mensagem boa que chegou, até o simples fato de estar vivo. Quando a gente muda o foco, a frequência acompanha e tem mais. Coloca uma música que te anima, se mexe, sai para dar uma volta, toma um banho gostoso, conversa com alguém que te faz bem. São atitudes pequenas, mas que mudam completamente o seu campo energético. E uma coisa que aprendi com o tempo: você não precisa estar 100% todo dia para continuar vibrando alto. Basta não se afundar nos pensamentos negativos. Basta escolher, mesmo no meio da tempestade, alimentar aquilo que te aproxima da sua melhor versão. Então, da próxima vez que o dia estiver pesado, respira fundo e se pergunta: o que posso fazer agora para cuidar da minha energia? Porque, no fim das contas, a sua vibração é sua responsabilidade. E também o seu superpoder, combustível da alma. Gratidão, afirmações, visualizações e a energia de servir. Se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos, é que a nossa energia não depende só do que acontece com a gente, mas do que a gente escolhe fazer com o que sente. E aí entram 4 ferramentas que viraram meu kit básico de sobrevivência emocional: gratidão, afirmações, visualizações e servir. Começando pela gratidão. Cara, ela é mágica. Quando você agradece de verdade, e não só por costume, a vibração sobe na hora. Mesmo que o dia esteja todo bagunçado, sempre tem algo para reconhecer. Pode ser um detalhe bobo, tipo o sol que apareceu, uma mensagem inesperada ou até o simples fato de estar respirando. Quando a gente agradece, o universo escuta. Aí vem as afirmações. Eu costumo repetir umas frases que me colocam no eixo. Coisa tipo: eu sou guiado, tudo está se encaixando, ou eu mereço viver em abundância. No começo parece meio mecânico, mas depois de um tempo, você começa a acreditar. E quando acredita, sua realidade responde. E visualizar? Isso aí é combustível puro para a alma. Eu fecho os olhos e imagino minha vida como se já tivesse dado certo. Sinto como se estivesse vivendo aquilo agora. A mente não sabe o que é real e o que é imaginação. Então bora usar isso a nosso favor, né? Quando você sente antes de ter, você atrai como se já tivesse. E para fechar com chave de ouro, a energia de servir. Nada eleva mais a frequência do que ajudar alguém, nem que seja com um sorriso, um conselho, uma escuta. Quando você sai do modo só eu, e começa a pensar em como pode ser útil para o outro, a vida abre mais espaço para te abençoar também.
Essas 4 coisinhas juntas, quando viram hábito, transformam qualquer dia comum em algo mais. Leve, mais bonito, mais cheio de sentido. Não precisa fazer tudo perfeito, só começa. Um passinho de cada vez. Porque, no fim das contas, viver com energia elevada é uma escolha diária, e essas práticas são como reabastecer o tanque da alma. A chave de tudo: você não atrai o que quer, atrai o que é. Essa frase me deu um tapa quando ouvi pela primeira vez. Você não atrai o que quer, atrai o que é. E aí eu parei e pensei, então querer não é o suficiente? Exatamente. Não adianta só desejar com força. Tem que se tornar compatível com aquilo que você quer viver. Vou explicar do meu jeitinho. Imagina que o universo é tipo uma estação de rádio. Ele só transmite o que está na mesma frequência da sua energia. Então não adianta você pedir uma vida de abundância e continuar vibrando medo, escassez, comparação e dúvida o tempo todo. O universo não entrega o que você deseja. Ele responde ao que você vibra. E aí vem o pulo do gato. Para atrair uma realidade nova, você precisa se tornar uma nova versão de você. Quer amor? Seja amor. Quer dinheiro? Sinta-se próspero. Quer paz? Pare de se sabotar com pensamentos turbulentos. É simples, mas não é fácil, porque exige presença, prática e responsabilidade. Quando eu entendi isso, minha vida começou a mudar. Não porque tudo ficou perfeito de uma hora para outra, mas porque eu parei de esperar a mudança vir de fora. E comecei a mudar por dentro. E aos poucos, tudo ao meu redor começou a se ajustar também. Então, se tem algo que você quer muito, para por um momento e se pergunta, eu estou vibrando isso ou só desejando? Porque a verdade é essa, você não recebe o que sonha, recebe o que sustenta. E o melhor de tudo, você pode mudar a sua frequência a qualquer momento, com uma escolha, um novo hábito, um pensamento mais leve. A chave está na sua mão. Bora virar essa chave agora mesmo? Porque quando você muda por dentro, o mundo lá fora muda sem nem perceber. Capítulo 9. A vitória é um estado de espírito. A gente cresceu ouvindo que vitória é cruzar a linha de chegada, ganhar um troféu, bater a meta, ver o saldo da conta subir. E sim, tudo isso é incrível. Mas com o tempo, eu percebi que a verdadeira vitória acontece antes de tudo isso. Acontece por dentro. Vencer é um estado de espírito. É aquela sensação de leveza quando você sabe que está no caminho certo, mesmo que os resultados ainda não tenham aparecido. É continuar acreditando quando ninguém mais acredita. É levantar com vontade, mesmo depois de um tombo daqueles. Tem gente que conquista tudo o que queria e ainda assim se sente vazia. E tem outros que ainda estão no meio da jornada, mas já caminham com brilho nos olhos, com paz no coração, com aquela confiança silenciosa de quem já se sente vitorioso por dentro. E quer saber? O universo respeita isso. Esse capítulo é sobre isso. Sobre entender que a vitória começa na forma como você se enxerga, se trata, se posiciona. Quando você assume essa postura interna de vencedor, tudo ao redor começa a mudar. Você atrai diferente, reage diferente, vive diferente. Então se prepara, porque agora a gente vai falar da vitória, que não depende de aplausos nem medalhas. Aquela que nasce quando você decide ser sua melhor versão, aqui e agora. Vem comigo, porque a maior conquista é ser fiel a quem você realmente é. E quando isso acontece, o mundo não tem escolha. Ele reconhece. Cheguei sem sair do lugar. O sucesso começa agora. Por muito tempo eu acreditei que sucesso era um destino, um ponto final, algo que só aconteceria quando eu conquistasse aquilo, quando eu ganhasse mais, quando tudo estivesse perfeito. Mas um dia eu entendi, esse quando nunca chega. Se você não aprender a se sentir bem no agora, o sucesso de verdade não é um lugar onde você chega.
É um estado que você vive. É aquele suspiro de paz no meio do caos. É saber que está fazendo o melhor que pode com o que tem. É acordar com propósito, mesmo sem aplausos, mesmo sem likes, mesmo sem ter chegado lá ainda. Tem gente que corre uma vida inteira atrás de um sucesso que nunca alcança. Não porque não conquistou coisas, mas porque nunca se permitiu sentir o sucesso de dentro para fora. Sempre achava que ainda faltava algo. E assim, passa a vida inteira esperando se sentir pronto para viver. Hoje, eu vejo que sentir-se bem, livre e em paz, agora, é o que realmente importa. Porque o caminho fica muito mais leve quando a gente para de correr atrás e começa a caminhar com presença. Ironicamente, é aí que as coisas começam a acontecer. Não é sobre se acomodar, nem parar de sonhar. É sobre ser feliz no processo, e não só na linha de chegada. Porque se você não consegue sentir gratidão, leveza e alegria enquanto constrói, talvez não sinta nem depois que conquistar. Então, bora inverter essa lógica? E se o sucesso fosse algo que você decide viver agora mesmo, dentro de você, respira fundo, se conecta com tudo o que já tem, tudo o que já é, e sinta. Você já chegou. Vencer não é ter tudo, é ser tudo. Por muito tempo eu achei que vencer era ter a casa dos sonhos, o carro top, o dinheiro na conta e uma vida de vitrine. E olha, nada contra conquistar coisas, viu? É maravilhoso ter conforto, liberdade e poder realizar desejos. Mas com o tempo, eu percebi que isso não é tudo. Tem gente que tem tudo por fora, mas por dentro está vazia, sem paz, sem alegria, sem sentido. E tem também quem ainda está construindo, sem ostentar nada, mas com um brilho no olho que ilumina qualquer ambiente. Foi aí que caiu a ficha. Vencer de verdade não é ter tudo. É ser tudo o que você nasceu para ser. Ser inteiro, ser verdadeiro, ser leve, ser feliz mesmo nas entrelinhas. Vencer é estar em paz com quem você vê no espelho. É dormir tranquilo, sabendo que está sendo fiel à sua essência. É caminhar com propósito, mesmo sem aplausos. Hoje, eu vejo sucesso em gente simples com um coração gigante. Vejo vitória em quem não se compara, não se sabota, não precisa provar nada. Porque no fim, a maior conquista é ser você por inteiro, com alma, com verdade, com presença. Então que tal redefinir o que é vencer para você? Em vez de só correr atrás de metas, títulos e números, que tal buscar ser a sua melhor versão todos os dias? Ser quem inspira, quem cuida, quem cresce, quem ama e quem vive com o coração em paz. Porque, quando você é tudo, o que nasceu para ser, o universo cuida do resto. Quando a gaiola abre por dentro, o mundo inteiro se inclina. Tem uma coisa que eu aprendi na marra, tropeçando na vida. A maior prisão não é o que está fora, é o que a gente carrega por dentro. Medo de não ser bom o bastante, vergonha do passado, culpa, comparação, expectativa. Tudo isso pesa, e enquanto a gente não solta, o mundo lá fora parece sempre mais difícil. Mas a mágica acontece quando a gente vira a chave. Quando você se olha com mais compaixão, quando começa a se permitir, quando entende que não precisa mais agradar, esconder, provar ou se diminuir. É aí que o jogo vira. Quando você se liberta por dentro, o mundo se curva por fora, de verdade. As portas que pareciam fechadas se abrem. As pessoas te tratam diferente. As oportunidades começam a chegar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou sua energia. Liberdade interna é andar leve, mesmo sem saber o destino. É parar de pedir permissão para ser quem você é. É caminhar com firmeza, mesmo sem garantia nenhuma. E sabe o que é mais louco? O universo respeita quem se respeita. Então, se você sente que está tudo travado aí fora, olha para dentro. Talvez o cadeado não esteja na porta.
esteja na mente. E quando você abrir, não só você sai, a vida inteira entra. Porque no fim das contas, quem se liberta primeiro por dentro, atrai tudo que está esperando do lado de fora. Conclusão: liberte-se e vença. Se você chegou até aqui, respira fundo e sente isso. Algo dentro de você já mudou. E não é força de expressão. Quando a gente se abre para novas ideias, questiona antigas verdades e olha para dentro com mais coragem, a transformação já começou. A grande virada que eu quero te deixar é simples e poderosa. Você não precisa de permissão para vencer. Não precisa esperar estar pronto. Não precisa ter tudo resolvido, nem agradar ninguém. O que você precisa é se libertar das amarras invisíveis que vêm da mente, das crenças, dos medos, das histórias que te ensinaram e que talvez nem sejam suas. A vitória começa quando você escolhe ser você, com verdade, com presença, com propósito. O resto vem depois, porque quando você se conecta com quem realmente é, o universo começa a alinhar tudo à sua volta. E sim, ele se curva, ele colabora, ele responde. Então agora é com você. Liberta o que não te serve mais. Solta o peso, escolhe leveza, confia no seu caminho, mesmo que ele ainda esteja nebuloso. Porque no fundo seu coração já sabe a direção e nunca esquece. Você não veio só para sobreviver, você veio para expandir, para viver com brilho, para impactar, para crescer e principalmente para ser livre. Agora vai lá, liberta-se. E vença a fórmula cósmica no papel. Tudo que você precisa lembrar para vencer com alma. Agora que a gente chegou até aqui, bora fazer um resuminho daqueles com alma, para deixar tudo fresquinho na mente. Porque, essa fórmula cósmica não é só teoria bonita, é prática de vida. É o tipo de coisa que você olha, sente, aplica e vê o universo responder. Primeiro de tudo, tudo começa dentro. Se você quer mudar a sua realidade, muda primeiro a sua energia. O mundo só espelha o que está aí dentro. Pensamento, emoção e ação. Essa tríade é o motor da criação. Não adianta pensar uma coisa, sentir outra e agir de qualquer jeito. Tem que alinhar tudo. Depois, vem a libertação das correntes invisíveis. Crenças, medos, dúvidas que te travam. O passado molda, mas só manda se você deixar. Quando você ressignifica, você reescreve. E é aí que o jogo vira. Outro ponto forte da fórmula é a conexão com a fonte. Meditação, silêncio, presença. É no calmo que a resposta vem. O universo sussurra, não grita, e você só escuta se parar de se atropelar por dentro. E não dá para esquecer do poder de soltar. Sim, você manifesta, mas sem agarrar com desespero. Você planta, rega, sente como se já fosse real, e depois solta, confia, entrega, porque a pressa trava e a fé flui. E, claro, a cereja do bolo, vibração. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Gratidão, afirmações, visualizações, servir o outro com o coração. Tudo isso coloca sua energia no ponto certo para que o sucesso venha como reflexo da sua essência. No fim das contas, a fórmula cósmica é isso: pensar com clareza, sentir com verdade, agir com propósito, soltar com confiança e vibrar com consciência. Agora que você tem esse mapa na mão, o universo inteiro está pronto para responder. O universo está esperando o seu salto. E se eu te dissesse que o que está faltando não é mais uma técnica, nem outro curso, nem um empurrão de fora, mas sim uma escolha interna, profunda e poderosa? Sim, estou falando daquele momento em que a gente respira fundo, olha para dentro e decide confiar. Confiar na vida, no caminho, no invisível, mas principalmente em si mesmo, porque olha, o seu poder já está aí, gritando baixinho, só esperando ser escutado. A vida muda quando você para de duvidar de quem você é, quando você dá aquele salto de fé, mesmo sem ver o chão inteiro. Sabe aquela sensação de frio na barriga? Então,
É o universo sussurrando: vai, eu tô aqui. Não precisa ter tudo sob controle. Você só precisa acreditar o suficiente para dar o primeiro passo. E o resto se encaixa. Porque quando a gente age com fé, o mundo se movimenta para abrir caminho. Portas que estavam trancadas se destrancam. Gente certa aparece. Oportunidade surge do nada, mas isso tudo só acontece quando você diz sim para você. Quando para de esperar o cenário ideal e começa a agir como se já fosse quem você nasceu para ser. Então, me escuta com o coração agora. Se joga, confia, dá esse salto. O medo vai tentar te segurar, mas a coragem, essa vai te levar longe. O universo está de braços abertos. Mas ele só voa junto com quem pula. E aí, vai pular comigo, fim de capítulo? Que nada, é só o começo da sua revolução interna. Chegar até aqui não foi por acaso. Se você está lendo essas últimas palavras, é porque lá dentro de você já existe uma centelha acesa, pronta para incendiar o mundo com sua luz. E eu não estou falando de um sucesso que vem de fora, não. Tô falando do tipo de sucesso que nasce no peito, pulsa na alma e transborda nos seus passos. A gente passou por crenças, vibração, fluxo, entrega, sinais, obstáculos e... ufa! Muita coisa, né? Mas tudo isso tinha um único propósito: te lembrar do que você já sabia, só tinha esquecido. Você não precisa ser perfeito, não precisa controlar tudo, nem agradar todo mundo. O que você precisa mesmo é se permitir ser livre, leve, íntegro, inteiro, presente, alinhado. Porque quando você se alinha com quem você realmente é, meu amigo, minha amiga, o universo dança no seu ritmo, nada mais de lutar contra a maré. Agora é sobre surfar nas ondas da sua própria essência. É sobre parar de sobreviver e começar a viver com intenção, vibração e confiança. Então, não volta pro automático, tá? Não se esquece de você. Releia quando sentir que perdeu o caminho. Reconecte-se quando o barulho de fora ficar mais alto que sua intuição. E guarda essa frase aí no coração. Porque ela não é só bonita, ela é um lembrete diário, um sussurro da alma, uma ordem do universo. Você não veio ao mundo para inventar, você veio para vibrar, liberar e vencer. Agora vai e vence, bonito.